bom dia, tudo bem? Olha que situação passou a nossa amiga Kendi Abolarim. Eu não sei se você ficaria de consciência pesada como ela ficou, mas olha a situação. Ela estava voltando do mercado com a filha dela quando ela viu a polícia rodoviária parando veículos na estrada para verificar a validade dos documentos, carteira de motorista e outras coisas mais. Aí ela, de uma forma assim silenciosa, começou a orar para Deus, falando: Deus, por favor, não deixe esse policial me parar, porque nós dois sabemos, Senhor, que eu não tenho carteira de motorista. Gente, mas de repente ela se viu numa fila de carros, esperando para passar pelo posto de controle. Quando ela chegou ali, quando chegou na vez dela, um dos funcionários disse para ela encostar o carro no acostamento. Ela seria revistada. E naquele momento, gente, ela entendeu perfeitamente que estava em apuros. Aí um outro oficial se aproximou e perguntou: posso ver seus documentos? Ela entregou a papelada do carro para um motorista e depois de ele examinar tudo, ele perguntou: eu posso ver agora a sua carteira de motorista? Aí ela: desculpa, eu esqueci em casa. Mas era mentira, gente, ela não tinha carteira de motorista. A realidade do que ela acabou de fazer começou a bater na consciência dela. Aquele policial olhou o documento, né? Leu o sobrenome na papelada que ela tinha dado e perguntou quem ela era. Quem era aquela pessoa, na verdade, o dono do carro. Aí ela falou assim: não, o carro é do meu marido e ele é pastor. E aí ele perguntou: e de que estado ele é? Aí ela respondeu. Então ele disse: o seu marido era o meu pastor, ele era diretor dos jovens na minha época. Não, tudo bem, a senhora pode ir. Gente, ela disse que ela ficou muito envergonhada porque ela tinha mentido para o policial na frente da filha. Lá no meio da noite ela acordou e não conseguia mais dormir. O Espírito Santo estava, convencendo ela do pecado que ela tinha cometido. E foi feito isso, de uma forma rápida naquela hora, mas o Espírito Santo trabalhando rapidamente ali com ela também. E ela começou a sentir um remorso por ter contado aquela mentira. No restante da noite ela ficou em oração, pedindo que Deus a perdoasse. Mas também o que Deus fez foi consolar ela com uma verdade de que o Senhor é o nosso advogado diante de Deus. Se a gente pecar, Ele é nosso advogado. Mas é óbvio que a gente precisa confessar o pecado para que possamos ser defendidos por Cristo Jesus. E sabe o que diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 9? Diz assim, que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Gente, não importa quão graves sejam os pecados que nós tenhamos cometido, a gente precisa buscar o nosso advogado Jesus Cristo, mas com sinceridade. Confessar com sinceridade, não simplesmente porque a gente vai ter medo das consequências, mas ser verdadeiro, honesto, sentir tristeza por aquilo que nós fizemos. E Ele vai nos perdoar fielmente. Ele vai nos dar poder, não só para a gente se arrepender de forma verdadeira, mas para abandonar o nosso pecado ou os nossos pecados. No caso da nossa amiga aqui, nunca mais mentir que ela não tinha uma carteira de motorista. Ou melhor, que ela tinha uma carteira de motorista, né? E sim, trabalhar para ter e viver ou dirigir de uma forma honesta. E você, será que está escondendo alguma coisa de alguém, das pessoas? A gente não esconde nada de Deus. Não adianta tampar o sol com a peneira na presença do Senhor. Nós precisamos ser honestos com Ele, pedir que Ele nos ajude a abandonar os nossos erros e a corrigir a nossa vida. Um ótimo dia, até amanhã.